Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Sueli Moreira e hoje nós vamos falar sobre síndrome de burnout. Vocês já ouviram falar nisso? Pois é, aquela sensação da pessoa que trabalha, que está esgotada, exaurida, acabou a energia, não consegue trabalhar, não consegue produzir da mesma forma que produzia antes. Embora trabalha e o resultado, você pode estar sofrendo da síndrome de burnout. Muito confundida com depressão, porque tem praticamente quase os mesmos sintomas, tendo alguma diferença básica. As duas têm disforia e têm o desânimo. No entanto, na depressão a pessoa carrega uma culpa muito grande, porque ela tenta fazer as coisas e ela não consegue. Ela fica letárgica, então ela não consegue realizar, ela até quer. E ela se sente culpada porque ela não faz. Ao passo, isso é quando está um caso bem crônico, né? E a questão da síndrome de burnout, a pessoa produz, mas o resultado não é eficaz. Ela precisa de muito mais tempo. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela se sente, poxa, eu tô trabalhando, eu tô fazendo, ela tem uma tristeza pelo resultado e um desapontamento com ela mesma. Por quê? Ela faz e não consegue bom resultado. Então, em muitos casos, nós temos uma espécie de um estresse que ele é muito natural, ele é saudável, porque te motiva a trabalhar. Então, a pessoa vai num crescente muito grande, produz, está motivado, produz, ganha, faz e acontece. Mas se ela continuar nessa tensão, que fica uma verdadeira, como se fosse uma panela de pressão, uma caldeira prestes a explodir, ela começa a entrar num grau de irritabilidade, de cansaço, se sente exaurida mesmo e vai tendo uma queda muito grande na sua produtividade, cai sua performance e começa toda uma sintomatologia muito ruim. Então a pessoa cai no cinismo, negativismo, que não adianta trabalhar, que não adianta fazer, não é reconhecido, não tem resultado, não resolve, enfim, uma série de negativas. E é difícil mudar esse comportamento, a pessoa se nega simplesmente a estar fazendo de uma outra forma, porque acaba ficando repetitivo, fica impulsivo, tenta compensar de alguma forma, às vezes come demais, bebe demais, compra demais, enfim, parece até uma certa compulsão mesmo, para compensar esse sentimento de tristeza, de desânimo, de desvalia, de desamor, baixa estima. A pessoa não quer mais sair, não quer vida de lazer, não quer vida social, tem problemas tanto no trabalho como também fora do trabalho, às vezes fica tão hostil, fica tão agressivo, começa a brigar com os colegas de trabalho, a prestação de serviço dessas pessoas ficam muito ruins, brigam com chefias e a pessoa... E não adianta se alimentar, tá? Não adianta só se alimentar e dormir. É um cansaço que mesmo fazendo isso, a pessoa volta para o trabalho no dia seguinte, parece que ela trabalhou 48 horas seguidas e retoma, após terminar esse plantão, começa um outro. É essa sensação que ela tem, então ela não vai produzir. É uma coisa muito séria, a pessoa precisa de tratamento medicamentoso, precisa fazer psicoterapia para reorganizar a vida, ver o que precisa mudar, ver o que precisa inserir. Precisa verificar o que precisa ser retirado, reorganizado, as atividades dela como um todo, atividades práticas esportivas, viajar, as próprias férias também, como é feito isso, a vida familiar, uma vida em que ela possa estabelecer um vínculo espiritual, uma meditação, práticas terapêuticas que dê um alívio, que ela consiga entrar em um equilíbrio muito grande, e porque é muito sério. Às vezes chega ao ponto da pessoa cair se atrapalhar tanto com a síndrome e causar acidentes, contaminações, negligenciar uma série de coisas,
porque a pessoa está em desequilíbrio, está muito mal, está triste, está muito angustiado, está com um desânimo muito grande, ultrapassado. Então essa pessoa realmente precisa ser olhada com muita atenção, até com os colegas de trabalho, a chefia. É muito comum profissionais que lidam diretamente com pessoas, não que as outras não possam ter esse problema, mas as que lidam muito com pessoas que têm um vínculo afetivo muito grande, e dependendo da profissão, elas acabam não conseguindo fazer, às vezes por impossibilidade mesmo do trabalho, não tem tantos recursos, elas estão tão implicadas, tão envolvidas, se sentem incapazes com relação a isso, mas cada um tem a problemática que precisa ter, e muitas vezes é educador, às vezes o nosso trabalho vai de um ponto até outro. O pessoal da área de saúde sofre muito com esse embate, muito, de verdade, porque é um contato direto, e às vezes profissionais também que lidam muito com a pobreza, que lidam muito com tragédias, com casos extremados de sofrimento, de violências, acabam sendo muito impactados por isso. Então precisa realmente reequilibrar as forças, precisa realmente ter uma revitalização mental, emocional, uma revitalização fluídica da pessoa, porque ela se sente sinceramente debilitada psicologicamente, emocionalmente, mentalmente, ela não tem mais força, acabou. Simplesmente ela faz, e isso acaba até tendo uma irritabilidade muito grande, porque é como se você, poxa, eu fiz isso por tantas horas, sendo que antes eu fazia em menos tempo e conseguia ter um resultado muito positivo, muito favorável, agora eu não consigo mais. E isso causa, às vezes, colegas fazem algumas gracinhas no trabalho, é motivo de desentendimentos, é muito desagradável. Certo momento, anos atrás, eu pude trabalhar num ambulatório de psiquiatria e psicologia, em um hospital, onde atendia muitos professores que eram afastados do trabalho exatamente por essa síndrome também, tinha depressão, claro, estavam sem condições de retornar, e depois eles tinham que fazer esse tratamento para ter uma readaptação e retornar. É muito, muito, muito comum isso acontecer. E olha, aqui no Brasil nós temos um índice altíssimo, 30% dos trabalhadores no Brasil sofrem dessa síndrome. Muitos também nós observamos que pessoas que trabalham com vários plantões, por um tempo eles conseguem manter, mas depois essa qualidade de trabalho cai muito. E essa pessoa precisa levar muito a sério esse tratamento, porque começa a desenvolver problemas cardiovasculares, gastrointestinais, disfunções sexuais também, porque nós começamos com um problema pequeno e a gente não cuida, a gente é negligente ou não pode parar porque precisa trabalhar, enfim, tem diversos motivos. E continua até que a situação fica tão grave, tão grave, tão grave, que tem um monte de outras patologias associadas a isso. Então é um olhar com muita sinceridade, um olhar muito claro, muito firme, que precisa direcionar esse paciente para um tratamento. Corresponde a uma doença do trabalho geralmente. A síndrome de burnout, além de apresentar alguns sintomas também como enxaquecas, dores musculares, distúrbios do sono, a autoestima fica lá embaixo. Nós temos outras situações de agravamento, que a pessoa às vezes tem uma expectativa com relação ao trabalho, não tem um reconhecimento. E note, no dia de hoje, nós temos um mercado que exige muitas competências, uma agilidade maior, acúmulo de funções, tudo isso junta na cabeça dessa pessoa que precisa trabalhar, que precisa produzir, que já está com dificuldades. Isso ganha uma complexidade, uma pressão tão grande. Então essa pessoa tem que se cuidar, tem que se tratar, porque senão atinge o ápice de ter as negligências, crimes. Se você se cuida, tem prevenção ao suicídio, a crimes, a mazelas muito mais graves. Então a pessoa tem que realmente buscar esse tratamento, tem que se nortear melhor, tem que se reorganizar, tem que tirar férias sim,
Logo no início a pessoa se sente até, não se sente muito bem de sair porque ela sabe que ela tem que voltar para o trabalho e não se sente em condições. Então é um quadro muito complicado que tem que ser acompanhado bem de perto. A pessoa sente muito medo mesmo, medo de voltar, de não dar conta. Então tem que ser acompanhado, tem que ser mapeado muito de perto para que essa pessoa tenha essa evolução. Bom, hoje nós vamos falar só um pouquinho sobre a síndrome de burnout. Se por acaso você conhecer alguém que precisa de tratamento, nós temos a nossa equipe, profissionais da área de saúde mental, da saúde emocional, que pode cuidar dentro de condições bastante favoráveis, de valores acessíveis e cuidado com muito carinho, um olhar com muito amor, com muita atenção e muito conhecimento. Visite nosso site www.smsvidaesaude.com.br. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhe essa informação, que é uma forma de nós ajudarmos a quem precisa. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima!